Fala aí, rapaziada do Só da Santos Debate. Sabe quem apareceu, quem deu as caras? O presidente que rebaixou o Santos. Tudo porque na quinta-feira tem reunião do Conselho Deliberativo, onde o Conselho Fiscal vai sugerir, depois de analisar a defesa do ex-presidente, que eu vou mostrar para vocês aqui, a reprovação das contas de Andrés Rueda, que corre um sério risco de passar por um processo de expulsão do quadro associativo do Peixe. Exatamente isso. Vou passar para vocês aqui o que disse na defesa o Andrés Rueda, o que disse o Conselho Fiscal, e isso vai ser votado lá pelos conselheiros nesta quinta-feira, portanto amanhã. Então eu já peço que você, que não é inscrito aqui no Só da Santos Debate, que se inscreva no canal e ative as notificações, porque é importante a sua participação conosco aqui. É um assunto muito delicado, Santos com pouquíssimas notícias, né? A gente já sabia, já espera, a Série B é assim, é jogo, um intervalo de semana, né? E o torcedor parece que desanima com o time, depois está perto do jogo, anima de novo, tal. Mas nós seguimos aqui firmes e fortes, fazendo conteúdo para quem é santista de verdade. Por isso que eu peço a tua inscrição. Lembrando, peraí, nunca esquecendo que se você se inscrever aqui no canal e chegar a 20 mil inscritos, tem o sorteio da camisa oficial do Santos Futebol Clube. Tem que se inscrever aqui no canal e Só da Santos, tá? Aí você, sendo inscrito, já concorre. Se for inscrito e membro do canal, tem o botão Seja Membro, tem 2 vezes o nome no sorteio. Se além de ser inscrito, se tornar membro e mandar um Valeu Demais, tem 3 vezes o nome. Se você é inscrito e mandou Valeu Demais, 2 vezes o nome e assim por diante, tá bom? Nossa produção já tá checando aqui. A gente tá quase batendo 17 mil inscritos, falta pouco, falta você. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like para gerar aquele engajamento legal e fica comigo até o fim pro YouTube valorizar o nosso conteúdo. Olha só, vou botar o óculos aqui que o negócio é sério. O assunto é sério, hein? O homem apareceu. Vou ler a matéria aqui do Diário do Peixe. Importante, o ex-presidente Andrés Rueda apresentou a defesa ao Conselho Fiscal do Santos após ter as contas reprovadas de 2023 em reunião no começo desse mês, né? A gente falou sobre isso. Mas as explicações do ex-dirigente não convenceram o órgão, que manteve o pedido para a reprovação. O Conselho, como eu disse, se reúne nessa quinta-feira. Foi um documento de 15 páginas que o Diário do Peixe conseguiu, vamos dar aqui, né, o devido crédito, tá? 15 páginas de defesa, haja defesa, hein? São 8 pontos que ele se defendeu. Folha de pagamento, marketing, IPTU, Krasnodar, MOU com a W Torre, propriedades comerciais do brasileiro, que é a Abrax, antecipação de cotas do Paulista e comprometimento de receitas, tá? Folha de pagamento, explicação dele. A defesa do ex-presidente usa o trecho do próprio relatório do Conselho Fiscal e alega que todos os limites estatutários foram respeitados. Andrés Rueda refuta a alegação do CF, Conselho Fiscal, de que o clube teve aumento significativo, 36%, nos gastos em relação a 2021 e 2022, rapaziada. E destaca, isso o Rueda, a defesa do Rueda, que os gastos com o futebol representaram 58,36% do total. O limite estatutário é de 76,5%, segundo a defesa do Rueda. O documento da defesa ainda aponta que o gasto com o Departamento de Futebol Profissional em 2023 chegou a R$ 138.143.195, um número superior em 0,71% ao que estava previsto no orçamento. A remuneração com direitos de imagem foi de R$ 34.075.613, um valor 8,96% superior ao previsto no orçamento. Tudo isso para rebaixar o Santos, né? E aí ele abre aspas aqui a defesa dele sobre a folha de pagamento. Dessa forma, os pontos que devem ser observados pelos nobres conselheiros quanto à folha de pagamento são 3. O orçamento aprovado, limites de gastos com o Departamento de Futebol Profissional, né, comparativamente ao total, destinação mínima para a base, e esses 3 itens foram cumpridos na forma do artigo 88 do Estatuto Social. Posição do Conselho Fiscal. O órgão mantém o posicionamento de que o aumento de 36% da folha em relação a 2021 deve constar no relatório, mas ressalta que o item não foi usado como embasamento para o pedido da reprovação de contas. Marketing. Vai segurando aí, hein?
A defesa de Andrés Rueda alega que o Conselho Fiscal adotou um número incorreto no relatório para apontar uma queda de 35,56% nas receitas de marketing. Um número incorreto. No parecer, o Conselho Fiscal informa que as receitas somaram R$ 34.009.307. E a defesa do ex-presidente alega que o valor correto é R$ 122.595.327, divididos da seguinte forma: licenciamento, R$ 4.921.237, patrocínio, R$ 66.655.012, sócios, R$ 16.517.627, cadeiras / camarotes, R$ 807.664, franquias, R$ 735.159, memorial, R$ 2.148.624 e outras receitas, R$ 30.809.844. Posição do Conselho Fiscal. Segundo o órgão, os números do parecer foram enviados pela contabilidade do clube, documentado com realizado e orçado por departamento de janeiro a dezembro de 2023, e alega que os números apresentados pela defesa foram inflados. As maiores diferenças são, olha só, números inflados, segundo o Conselho Fiscal, os apresentados pela defesa do Andrés Rueda. Patrocínio, ele apresentou R$ 66.655.012, a defesa. O marketing, veio lá da contabilidade do Santos, R$ 4.612.002,81. Outras receitas, aluguéis e eventos, apresentado pela defesa, R$ 30.809.844, segundo o Conselho Fiscal vindo do clube, R$ 4.564.968,42. Não para por aí não. IPTU. O Conselho Fiscal apontou que o clube perdeu o prazo para pedir isenção do pagamento do IPTU em 2021 e o fato provocou prejuízo financeiro nos anos seguintes. A defesa de Andrés Rueda alega que o assunto foi relatado em 2022 e discutido no Conselho Deliberativo, que teria entendido as justificativas da diretoria e aprovado as contas. Aprovou, entendeu? Aquele conselho. O documento da defesa admite a perda do prazo e justifica dizendo que, abre aspas, a gestão encontrou o clube sem processos administrativos, sem controles de atividades, com falta de informações e documentos. O caos administrativo que imperava no clube resultou na falta de encaminhamento do processo de isenção do IPTU ao departamento jurídico do clube, que, por consequência, deixou de apresentar na prefeitura. Fecha aspas. Posição do Conselho Fiscal. Calma que ainda tem crase no... Ainda tem muita coisa, calma. O Conselho Fiscal cita que a defesa do ex-presidente admite o erro e o prejuízo causado ao clube e cita que o valor acordado da perda do prazo foi parcelado e registrado no decorrer do ano de 2023. Krasnodar, o que nos ferrou. Sobre o não pagamento do Meia Cueva ao Krasnodar, que gerou um transfer ban, a defesa alega que a contratação foi feita em 2019 por cerca de 43 milhões de reais e nada havia sido pago até 2021. O ex-presidente afirma ter pago cerca de 20 milhões de reais, mas alega ter faltado caixa em 2023 e a direção optou por priorizar o pagamento de tributos, folha de pagamento e direitos de imagem para respeitar a sequência de pagamentos listada no Estatuto Social. O ex-presidente ainda alega, a defesa dele, que o pagamento do Pachuca ao Santos pela contratação do jogador foi feito de forma parcelada e que o clube russo tinha interesse na contratação de um jogador do clube, o Joaquim. Andrés Rueda cita também que o Santos teria uma entrada significativa de receita com a venda de Marcos Leonardo e que o valor poderia ser utilizado no abatimento da dívida. Ele ainda alega que a situação foi informada a todos os candidatos da última eleição do clube. Posição do Conselho Fiscal. O parecer cita que houve gastos sem critérios com compra de jogadores com altos salários e nível técnico incompatível com os proventos. E aponta que a defesa em reunião sem registro com os candidatos e conversas informais. Que não teve registro da... Então não é justificativa, né?
W Torre, aquela cortininha de fumaça, meus amigos. Bora lá. E ó, é longo, mas vale a pena, você tem que ser informado. O relatório do Conselho Fiscal apontou pontos do memorando de intenções AMOU que seriam prejudiciais ao clube. Novamente, a defesa do ex-presidente alega que todos os candidatos na eleição ficaram sabendo das condições do acordo em reunião realizada dia 27 de novembro do ano passado. O ex-presidente também alega que participou de uma reunião com as principais construtoras da cidade e todas teriam concordado que a W Torre era a empresa que mais tinha experiência na gestão e administração com shows do novo estádio. Cara, arena multiuso não é só pra show, tá? Bora. O documento da defesa do presidente ainda revela que o Santos pode rescindir o contrato em 4 situações. Atenção, hein? Caso o Santos não aprove a due diligence, né, da W Torre, aspectos jurídicos e financeiros. No caso da W Torre não apresentar o orçamento de implantação na forma acordada. E uma terceira possibilidade, a W Torre não apresente ou as partes não cheguem a um acordo quanto ao estudo de viabilidade. E D, o Santos decida rescindir de forma imotivada com pagamento de penalidade. 10 milhões de reais. Posição do Conselho Fiscal. Rapaz. O Conselho Fiscal cita que a defesa de Andrés Rueda alegou ter inserido as cláusulas por pressão da W Torre. Vou repetir. O Conselho Fiscal cita que a defesa de Andrés Rueda alegou ter inserido as cláusulas por pressão da W Torre e que não foram apresentados fundamentos legais ou técnicos que modifiquem o entendimento do órgão. Eu tô lendo teu comentário. Tem mais, hein? Tem a Brax, calma, tem a antecipação das receitas. Ó, segura aí, é longo, mas é bom. Sobre a Brax. A defesa do ex-presidente Andrés Rueda alega que as luvas recebidas pelo acordo com a Brax, pelas placas de publicidade do Brasileirão, não se enquadram em comprometimento de receita por período posterior ao mandato e aponta a aprovação do Conselho Fiscal da operação de acordo com o esporte interativo em 2016, que vigoraria a partir de 2019, com bônus recebidos no ato da assinatura. O ex-presidente ainda cita que a operação com a Brax foi classificada como um ato legal da gestão no relatório do Conselho Fiscal do terceiro trimestre de 2023, inclusive com a assinatura de Bruno Pérez Lopes, que também faz parte do Conselho Fiscal atual, e assina o parecer pedindo a reprovação das contas. Posição do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aponta que o Santos recebeu 25 milhões de reais e que o valor corresponde a 25,44% do total do contrato. Diante disso, o órgão acredita não se tratar de luvas ou bônus, mas uma antecipação de receitas. Não precisa ir muito longe para saber, né? É claro, não faz parte do contrato. Se fosse luvas, daqui, e o contrato é outra coisa. Não, recebeu uma antecipação, porra. Óbvio. Antecipação do Campeonato Paulista. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Ainda tem comprometimento de receitas. Tá longo, mas tá valendo a pena. O ex-presidente alegou que os péssimos resultados em campo fizeram com que o Santos não recebesse valores de premiação do Campeonato Brasileiro. Ah, sério? E também a parcela anual do patrocínio da Binance. Com isso, quer dizer que tinha... estava relacionada à performance, a Binance. Legal. Com isso, o Comitê de Gestão antecipou 28 milhões da cota do Paulistão de 24 desse ano. Mesmo com antecipação, ainda foi preciso buscar um aporte de 18 milhões via funding para zerar as contas. Andrés Rueda alega que optou por não vender qualquer ativo do clube, que a Binance havia prometido pagar a parcela em janeiro e que o clube ainda poderia ter receitas oriundas do acordo com a Libra. Poderia. Está no condicional. Posição do Conselho Fiscal. O novo relatório cita que, apesar da antecipação de receitas e do aporte do funding, o pagamento de férias de dezembro e de imposto de renda de novembro e dezembro de alguns funcionários não foi efetuado. Comprometimento de receitas. A defesa de Andrés Rueda alega que o Conselho Fiscal fez uma, abre aspas, ginástica de raciocínio totalmente equivocada, fecha aspas, por incluir a aquisição de atletas e seus respectivos salários como comprometimento de receita. O documento do ex-dirigente alega que a aquisição de atleta é um ativo, não uma despesa. Rueda ainda ataca o relatório do Conselho Fiscal, abre aspas, que os torcedores comuns não tenham ciência que o patrimônio líquido do clube, passivo e descoberto,
No início da gestão anterior, era de 464 milhões de reais, é compreensível. Já o Conselho Fiscal não tem esse direito, fecha aspas. Por fim, o documento alega que, com o superávit nos últimos 3 anos totalizando 62 milhões de reais, o passivo foi reduzido para 403 milhões de reais. Andrés Rueda ainda dá conselho para os próximos presidentes. Olha só, conselho de Rueda, sente e anota. Abre aspas. Sem ironias. Serão necessários, imagine o Rueda falando, hein? Sem ironias, serão necessários 20 anos de gestões responsáveis para talvez zerar o passivo do clube. Então o dirigente que assume sabe que terá de escolher quem pagar, quando e como pagar. Priorizar é a palavra! Exclamação. Não vai se conseguir em curto prazo pagar todos e virão possivelmente novos transfer bans ou atrasos de impostos e atrasos de salários. Pode-se, quando muito, alongar os compromissos. Não há mágica. Fecha aspas. Posição do Conselho Fiscal. O parecer aponta que o aumento de gastos sem planejamento de 2023 comprometeu em 30% as receitas de 2024. Abre aspas. Gerando um resultado negativo ao planejamento financeiro do clube. Fecha aspas. Diante disso, o Conselho pode acompanhar o parecer do Conselho Fiscal, os conselheiros podem acompanhar o parecer, como já aconteceu em uma oportunidade, agora veio com a defesa do ex-presidente, e votar acompanhando o parecer para a reprovação das contas, e se isso acontecer, é o que deve acontecer, Andrés Rueda pode passar a ter o último ano de gestão analisado pela comissão de inquérito e sindicância e pode terminar numa expulsão do quadro associativo do clube. Isso é que diz o Estatuto do Santos. Parabéns ao Diário do Peixe pelo levantamento aqui, muito legal, tá? Vídeo longo, mas eu tô lendo teu comentário, porque tem coisa que dá para dar risada, né não? Tamo junto, abraço.